presidente Lula sancionou a lei que criminaliza o bullying e agrava penas para ataques em escolas. Destaque da Folha que está no nosso site é o seguinte, porque crimes agora constam no Código Penal com pena de multa e até 4 anos de prisão no caso virtual. Mariana Holanda conta que o projeto foi aprovado no Congresso em dezembro, cria a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que deverá ser feita por meio de um plano nacional revisto a cada 10 anos, com metas e ações estratégicas. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União dessa segunda-feira. O bullying e o cyberbullying, quando online, virtual, agora são definidos por lei. Atos de intimidação, humilhação ou discriminação realizados sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, de forma verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material ou virtual. Os crimes passam a constar no Código Penal com pena de multa. No caso do cyberbullying, também pode render 4 anos de prisão. Há a previsão ainda do aumento da pena de 2 crimes já previstos no Código Penal. No caso de homicídio de uma pessoa menor de 14 anos, a pena é de 12 a 30 anos de prisão e agora ela poderá ser aumentada em 2/3 se for praticado em escola de educação básica pública ou privada. Sakamoto, a gente falou muito sobre casos de bullying, ataques também decorrentes de pessoas que foram vítimas de bullying antes, né? Olha, Diego, é interessante, né? Eu estava até conversando com algumas pessoas que acompanham, né, o combate ao ódio digital, e o que o pessoal colocou é que, na prática, o que foi sancionado pelo Lula foi uma lei anti-Chan. Chan, Chan, né? Para talvez você não sabe o que é um Chan é um fórum na internet. Boa parte desses fóruns, a pessoa não precisa se cadastrar, pode entrar de forma anônima, com pseudônimo, com qualquer coisa do tipo. A boa parte dos chans, eles tratam de assuntos aleatórios, né? Jogos, games, animes, história, assim, mas tem alguns que acabam caindo para polêmica, mas você tem muitos chans também que acabam tratando com o quê? Acabam tratando de ódio, de intolerância, de misoginia, de machismo. Tem chans como o 4chan, que ficou famoso, né, por conta disso. Você tem uma série de chans, né, que acabam sendo utilizados como uma espécie de plataforma, mais plataforma, vamos usar uma outra figura de linguagem, como um caldeirão onde se fermenta ódio e intolerância contra mulheres, contra negros, contra gays, população LGBTQIA+, de uma maneira geral, né, contra grupos minoritários, contra, eventualmente, grupos à esquerda. Ou seja, são fóruns em que você acaba alimentando, e não só isso, você também, aqueles fóruns, muitas vezes alimentam pessoas, fazem ideações suicidas, né? Alimentam pessoas que acabam, na versão tão fragilizadas, ou que fazem uma lavagem praticamente em pessoas fragilizadas. Tem muita gente que utiliza que acaba desses fóruns e da fermentação, da ebulição desses fóruns, acaba surgindo pessoas que vão cometer crimes offline, ou seja, desses processos online, acabam cometendo crimes offline. E aí a gente tem uma série de pessoas, né, que são alvo desses chamados. A Lola Ferreira, feminista, é um exemplo, né? A professora, né? Você tem uma série de outras feministas, né? Pessoal do movimento negro, pessoal do movimento LGBT. Você tem jovens que acabam cometendo crimes em escolas. Então, é interessante que essa lei, na prática, ela vai poder, com a questão do cyberbullying, exatamente, eu estou falando do bullying físico, do cyberbullying, né? É uma lei que vai poder atingir esses grupos. Esses grupos são anônimos. Não, com as técnicas corretas, né, a Polícia Federal ou mesmo a área de tecnologia do governo pode descobrir várias dessas pessoas. Muitos deles estão usando Tor, estão usando formas de se esconder, né, mas também existem formas de rastrear, né, de investigações e tudo isso mais. Agora, não apenas o chance. Você tem, e isso é uma coisa muito doida, o pessoal está tão abusado, Diego, que grupos no Twitter, contas no Twitter, né, grupos no Telegram, né, em outras, no Discord, em outras plataformas, mas o Twitter, o X, né, o antigo Twitter, tem contas lá que acabam sendo utilizadas com esse mesmo propósito, de fomentar ódio e intolerância, ou de fomentar ataques
a grupos específicos ou fomentar a criação de pessoas que vão atacar escolas. Você teve gente que foi atacar a escola que acabou tendo aquele, sabe, sendo instado, né, sendo empurrado para isso, sendo incitado para isso em grupos de redes que estão abertos, como o Twitter, né, e acabam causando violência na escola. Então, a lei é bem-vinda, é claro, que é a ponta do iceberg, né? Tipo, a gente precisa passar sem uma regulação da responsabilidade das plataformas digitais para que elas tenham um trabalho proativo, nada disso vai funcionar, porque até porque tudo isso aqui são leis que impedem, né, que garantem, aumentam a pena, etc. Mas vamos ser sinceros, uma pessoa que vai chegar, por exemplo, na escola, tem um aumento de pena para quem for fazer ataque, quem for fazer ataque, muitos jovens menos de 18 anos, estudam ainda nas escolas, né, ou estudaram, que vão fazer ataque, não estão preocupados se vão viver, vão sobreviver depois, não. Muitos deles até se matam depois. Então, o processo é mais complexo. A gente tem que, na verdade, fazer o ponto inicial. A gente tem que garantir que as plataformas não distribuam conteúdos como esses, né, desses grupos que promovem ódio e intolerância. Né? Então, é importante essa lei, mas temos que avançar com o chamado PL dos fake news, que não é um PL das fake news exatamente, mas é o PL da regulação das plataformas. Tem o que está parado no Congresso por conta da pressão da extrema-direita, pressão das plataformas. Temos que avançar com isso, que pode ajudar. Também não vai ser a solução final, mas ele também vai ajudar nesse sentido para evitar que esse problema aconteça. E é claro, vamos ter também que avançar com ações de educação digital. Perfeito. A gente já ouviu aí, daqui a pouco o Felipe Pereira vai entrar ao vivo do Equador trazendo informações sobre a violência, né? A gente ouviu alguém falando em espanhol, vazou o áudio, foi por isso. Mas antes quero continuar aqui no Brasil para falar sobre esse assunto ainda, sobre o bullying, professor. Algo que a gente vem acompanhando, né? As consequências do bullying. Diego, a gente tem que pensar no seguinte: como bem colocou o Sakamoto, um primeiro passo foi dado, um passo importante. Mas a gente não pode se iludir. No Código Penal existe uma prevenção que se dá por uma intimidação, olha, pena de tanto a tanto, aumenta a pena se o fato ocorrer em escola. Então, existe esse componente de intimidação, mas para uma prevenção geral. Pois bem, basta isso? Evidentemente que não basta. Esse tema ele tem um tripé, ou seja, a tipificação criminal que está aí, mas tem também o problema da educação à legalidade democrática e da mudança cultural. Essas coisas andam juntas formam um tripé. Então, havia necessidade de se ter o quê? Uma norma penal, e ela foi para o Código Penal, que é o lugar adequado, mas nós não podemos achar que com o direito penal nós acertamos tudo, principalmente em fatos que envolvem intimidação, humilhação, atenção, humilhação, discriminação, fatos extremamente graves. Então, está aí um passo dado. A prevenção é geral, nem todos conhecem a lei, agora temos que ver as políticas de educação à legalidade democrática para se conseguir uma mudança cultural.